Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito bom que nós gostamos de falar e a gente tem batido nessa tecla algumas vezes. E eu sou Luana Scarparo e estou aqui com a minha amiga e parceira de podcast, Fer. Oi, gente, tudo bem? Muito bem. E sobre o que a gente vai falar, Fer? Então, hoje estava até conversando aqui nos bastidores um pouquinho, né, para alinhar algumas expectativas, porque esse tema, como a Lu falou, é algo que é muito importante dentro daquilo que eu trabalho. E hoje a gente vai falar sobre a clareza de você saber realmente o que que você precisa entender antes de dizer sim. Até o título do livro que a Karina vai trazer de exemplo para nós ali, eu achei muito interessante. Então, o que que a E gente por que precisa? a gente trouxe essa convidada, né? Ela já vai se apresentar, mas porque outro dia, eu postando ali, né, cara, sobre é, as perguntas que você deve fazer antes do relacionamento, antes de você se relacionar de forma mais pertinente com alguém, antes de você tomar um próximo passo, ou antes de você morar junto, ou casar, enfim. E a Ká falou: Olha, ela é minha amiga pessoal e trouxe para mim que aconteceu isso. Eu falei: Bom, bora gravar um podcast e a gente já explica o que aconteceu nesse caminho aí. Ká, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. É muito gostoso receber pessoas queridas para gente. Legal. Obrigada, Lu. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Bom, como a Luana comentou, né? Meu nome é Karina, sou casada há 10 anos, completei 10 anos de casada nesse ano de 2023 e acompanho, né, o trabalho de vocês e sempre comento algumas coisas e foi interessante porque realmente a Luana colocou lá uma caixinha de perguntas, alguém fez uma pergunta, ela respondeu e eu me lembrei de um livro que serviu como base, né, para anteceder o meu casamento, né? Eu não fiz um curso de noivos, eu fiz esse discipulado, né, que a gente chamava na época, que é esse livro que chama Antes de Dizer Sim. Ele tem vários tópicos, vários assuntos. Cada um tinha o seu livro, né? Eu tinha o meu livro, meu marido o livro dele. A gente lia, respondia as perguntas e depois a gente se encontrava. Ou seja, né? Ela está aqui porque ela veio falar de clareza antes de tomar o próximo passo. Vocês namoraram quanto tempo, Cá? Sete Você e o anos, Hugo? bastante. 7. Namoraram 7 e estão casados há 10? Isso. Caramba, 17 anos juntos, eu não lembrava dessa informação. Que interessante. Então, vocês namoraram bastante tempo. Eu acredito que quando você decidiu casar e quando ele decidiu casar com você também, você já se conheceu bem, né? Porque 7 anos já deu para conhecer ali a pessoa, né? Sim, sim. É assim, a gente era muito novo e a gente foi deixando acontecer mesmo. E aí, quando a gente decidiu casar, assim, com um ano de antecedência, nós ficamos noivos. E aí foi um ano meio que cravado, assim, a gente ficou noivo e começaram os preparativos para o casamento. E o que que motivou, Uhum. Karina? O que que motivou vocês? Eu falei assim, não, agora está na hora da gente casar. Ah, assim, acho que a gente já sabia, né, que a relação já estava nesse ponto. Acho que a relação tem essas fases, né? A gente começa e aí a gente chega uma hora que parece que pede um próximo passo, né? E aí a gente entendeu que a gente tinha, né, uma maturidade ali para essa decisão, tinha condições, né, financeiras para também fazer o casamento do jeito que a gente gostaria. A gente casou tudo como manda o figurino, fizemos festa para 240 pessoas. Caramba! Então foi assim bem planejado e foi muito fluido, assim, não teve um processo de cobrança ou nem externo nem interno mesmo. Uma coisa que foi acontecendo e Você a gente você estava com quantos anos quando vocês casaram? 28, fazer com 28. Aham, e o Hugo? Com 30. É.
Ah, é. Os dois Não, eram jovens, né? Bem 29 jovens. ou 30, bem jovens, Uhum. Uhum. Então namoraram aí desde cedo, desde os 20, 18, Isso, 20 anos. Aham. é. É interessante isso, né, Fer? E antes, assim, quando vocês namoravam nessa fase, você tinha alguma consciência de conversar já com ele antes de decidirem casar sobre alguns pontos que eram importantes para você, ou você não tinha essa visão? Como que você vê isso? Olha, de verdade, eu acho que eu não tinha muito essa visão. Assim, a gente conversava muito sobre tudo, eu falo muito, né, então, até tem um tópico aqui de tipos de comunicação, e a minha comunicação é muito expansiva, ele é mais tranquilo. E então a gente falava muito sobre tudo, assim, a gente sempre foi muito amigo. Meio que o tempo passava e a gente ia se identificando, né, cada vez mais. Mas eu não tinha essa consciência, assim, de parar para entender, para sondar, né, se tinha alguma questão que a gente precisava alinhar antes de tomar essa decisão. Uhum. E, E e, e aí, pode falar, Fê. quando você pegou esse livro específico, teve alguma coisa que que te chamou a atenção, assim? De coisas que são, nossa, a gente se conhece há 7 anos e nunca falamos sobre isso? Sim, Mas deixa eu só explicar para o público. Olha, a Karina e o Hugo decidiram casar, e aí o pastor da igreja da Karina, porque o Hugo não era da igreja, isso, certo? ele não, ele era O católico pastor e eu que frequento. deu o livro. Isso, exato. Ele, como na igreja evangélica não tem aquele curso de noivo, ele comentou, ele falou, olha, aqui na igreja a gente costuma fazer um discipulado e nós utilizamos esse livro que chama Antes de Dizer Sim. Se vocês quiserem, porque eu não casei na igreja evangélica, eu aluguei um espaço, né, e ele Uhum. celebrou lá a cerimônia nesse lugar. E aí a gente falou, não, a gente topa, até porque era legal para a gente criar intimidade com ele também, principalmente o Hugo, ele conhecia, né, ele chama Francisco, ele conhecia o Francisco, mas nós não, assim, é legal, né, antes de você ir para a cerimônia, conhecer a pessoa que vai fazer e tudo mais. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro é um tópico que fala sobre o relacionamento com os sogros, porque eu tenho um bom relacionamento, né, com os meus sogros, com os meus pais também. Tanto eu quanto o Hugo, a gente tem uma estrutura familiar parecida, assim, os nossos pais são casados há mais de 40 anos, se dão muito bem, né? Meu pai com a minha mãe, meu sogro com a minha sogra. Então, assim, a gente sempre se deu muito bem, uma coisa muito de família. Mas tinha uma pergunta no livro que era assim: se uma das pessoas da família vem a faltar, né? Se a sua sogra fica viúva, você colocaria ela para morar na sua casa? E eu achei muito Uhum. interessante isso, assim, porque responder isso antes de casar, né, quando você tem aquela convivência muito. É uma convivência pequena que você tem, né? Você vai no final de semana na casa da sua sogra, vai nos eventos de família, mas você não para pensar numa decisão tão séria como essa, né? Nossa, eu vou colocá-la para morar junto comigo. Então, esse foi um dos pontos que me chamou a atenção. E aí eu vi que tinha vários outros assuntos, né, que era interessante, assim, conversar antes de tomar essa decisão, antes de dizer sim. E tem gente que fala, mas eu posso mudar de opinião. E tudo bem, né? Você pode mudar de opinião, a situação lá na frente, você não sabe se é daqui 20, 30, 40 anos, mas é importante você saber como o outro pensa em relação a isso. Ter um norte se vocês conversem ou divergem nessas ideias, né? Porque às vezes um tem um valor totalmente diferente do outro, e eu tenho falado muito sobre isso aqui. Às vezes o valor Uhum. não casa, né? E isso é muito difícil na prática do dia a dia. Então, pelo menos ter um norte aí do que a pessoa pensa, como ela pensa que agiria, né? Já é um grande passo, E eu né? escutei, inclusive, esses tempos atrás, uma crítica em relação a isso, de uma influencer aí, falando: ai, gente, não estraguem o relacionamento já chegando com um monte de questões sérias. E aí, assim, não falar sobre algo vai evitar o conflito, né? Vai contra aquilo
que nós entendemos aqui que é positivo para o relacionamento. Não, ninguém está pedindo para você chegar lá, né, com esse livro e já falar assim, ó, seguinte, senta aqui, vamos conversar sobre tudo isso. Acho que isso é uma consequência dentro de etapas do relacionamento. O namoro foi feito para acabar, inclusive para isso, acabar e virar, então, um casamento. Ou Ou acabar, acabar de vez, né? porque, Porque né? é um treino, né? E aí vocês não encontraram situações que falaram, não, não vale a pena continuar. Mas e aí, você ir para uma próxima etapa do relacionamento às cegas, né? Ou sem saber informações importantes, pode ser aí algo que atrapalhe muito o dia a dia, que seja gatilho de conflito para muita situação. Então, o quanto é importante vocês terem tido isso, né, Karina? Não sei se você hoje, se você, depois de 10 anos, olhando lá para trás, fala assim, nossa, que bom que a gente conversou sobre isso lá, né? Naquele início, mesmo depois de 7 anos, já tinha uma relação consolidada. Mas se passaram 10 anos, o que que você avalia aí? Que essa experiência de ter falado sobre tudo isso foi... Como é que foi para você essa experiência? Eu achei muito bom. Tem outros pontos também que foram bem interessantes, né? Que eu acho que é um assunto que às vezes as pessoas não conversam, né? Por exemplo, a parte de finanças, para entender como que era a situação financeira antes e o que você pensa sobre futuro, né? De finanças, criação de filhos, enfim, tinham vários tópicos. E trazendo essa questão de relacionamento, né, com sogro e sogra, foi muito interessante, porque eu, por exemplo, tenho uma proximidade muito boa com os meus pais, né? Um relacionamento muito bom. E provavelmente, se ele tivesse respondido algo muito fora disso, assim, algo, por exemplo, de jeito nenhum, né? Porque é um termômetro, né? A resposta ela é meio que um termômetro. De jeito nenhum, talvez. A minha resposta foi assim: acho que isso não vai acontecer, porque eles têm uma condição boa financeira, então a gente cria um cenário ali para responder aquilo. Mas olha que interessante, hoje eu moro vizinha da minha sogra e do meu sogro. A gente mora numa casa e eu tenho contato com eles diariamente, né? Ou às Em cima vezes de fico muro, 1, 2 dias, literalmente, né? exato. E é um relacionamento muito bom. Então, assim, provavelmente a gente, né, se eu tivesse uma postura diferente do que eu respondi lá atrás, ou tivesse até mudado de opinião, como a Luana comentou, que é super normal, talvez a gente não tivesse perdido uma oportunidade de comprar a casa por conta dessa questão. Então, é bem legal, é bem interessante, assim, eu acho que para mim foi muito válido e mesmo de forma inconsciente, trouxe reflexos para nossa relação. Assim, dá para eu nessa semana eu folheei o livro, fui lendo algumas coisas que eu respondi e vi que ainda é muito parecido com o que a gente escolheu mesmo e a forma como a gente vive. Algumas coisas mudaram, mas nada assim, uma super mudança que traga um prejuízo para a relação. Uhum. E lá atrás, né? Cada um respondeu de forma separada e aí vocês juntaram ali com o pastor. Teve alguma surpresa que você teve ou ele teve em relação às respostas? Olha, eu não sei, eu não lembro exatamente. Eu acho que quando a gente falou sobre filhos, a questão de quantidade, que eu achava que ele ia responder um, ele respondeu mais. Teve algumas outras questões, assim, mas nada assim muito, nada que eu não soubesse, assim, não tive uma surpresa, por exemplo, ele respondeu uma coisa que eu falei, falar, nossa, não sabia disso, assim. E foi bem isso que você falou, cada um respondia o seu livro, e aí a gente lia em voz alta ali as respostas, e quando tinha alguma coisa que era um pouco divergente, o pastor, ele falava, olha, eu acho que fazia algumas perguntas abertas para a gente, como se fosse numa terapia, né? Uhum. Para a gente chegar a uma conclusão juntos ali, um entendimento de que, né, de que aquela situação poderia se resolver de uma forma ou de outra. Então, foi bem legal. Ó, e olha só, eu até estava contando para elas aqui antes que eu já vi vários casos onde a pessoa vai, então, para o curso de noivos, e aí, mesmo com uma estrutura já meio pronta de relacionamento e de casamento, desiste.
porque começa a perceber que tem alguns valores que são inegociáveis. E tá tudo bem, né? A gente falou. Será que vale a pena? Porque a gente vê às vezes o oposto, né? A pessoa já sabe que aquela relação não vai dar certo, e mesmo assim ela insiste e continua e casa, e aí logo depois ela percebe que, puxa, não valeu a pena, né? E qual é o maior prejuízo? Antes ou depois? Difícil, né? Porque existe aí uma expectativa frustrada, uma situação desconfortável, no mínimo, né? Mas pelo menos a pessoa está ciente, então, né? Vocês estavam cientes da decisão que vocês estavam tomando, do próximo passo que vocês estavam dando. E aí, eu e a Lu, Consciência mesmo, né? é, Ter presença, consciência, entendimento, clareza, coisa que as pessoas não têm. Às vezes até sabe, né? Até, talvez você até soubesse as respostas que o Hugo daria, não é, Fer? Mas acaba que você trouxe clareza, né? Desculpa, só complementando aí que... porque é isso que a gente fala muito aqui, né, Lu? O autoconhecimento, ele é muito libertador. Porque se eu sei, se eu me conheço, porque essas perguntas, Karina, não sei se quando você respondeu, que daí você falou a questão dos sogros ali, falou, puxa, como é que eu vou responder isso para mim, né? Como é que vai ser a minha resposta para isso? Será que lá na frente eu ia me incomodar com isso? Mas só o fato de você estar ali se permitindo, né? Abrir possibilidades para se entender, para Sim, conhecer, mas não é para engessar uma situação, exato. mas conseguir conversar sobre isso. Sim. Teve um outro módulo que foi bem interessante, que falava sobre expectativas. E eu me lembro de uma orientação, né, dele falando, que ele disse assim, desculpa, meu olho, tô com uma irritaçãozinha aqui no olho, desculpa, só um minutinho. É que eu tô de óculos o dia todo e maquiagem, e aí às vezes acontece isso, desculpa, com a luz aqui. Teve uma questão da expectativa, de alinhar expectativas que eu achei bem interessante, como por exemplo, para você é importante comemorar a data de aniversário do namoro? Se para você for importante comemorar a data de aniversário do namoro, comunica. Porque às vezes para ele não é que a data não é importante, mas não é importante comemorar. Principalmente homens, né? Assim, para o homem é meio que. É meio assim, por que a gente vai comemorar o Dia dos Namorados se a gente é casado? Mas, eu quero comemorar o Dia dos Namorados mesmo sendo casada. Comunica. Fala com antecedência, alinha a expectativa, porque se for importante para você, mesmo que para ele não tenha esse nível de importância, ele vai se adaptar. Ou não, né? Mas assim, eu achei bem interessante isso também, entender esse Mas módulo aí que você falava dá um a pouquinho. possibilidade para o outro, né? Exato. Você dá a possibilidade do outro escolher se, né? Porque muitas vezes as expectativas elas existem e são veladas e acaba que o outro não tem nem ideia, né? E a gente vê tanto no dia a dia, assim, tanto na de casal, né, Fer, como nas individuais, quando a pessoa vai fazer um exercício e o outro fala, poxa, mas era só isso, era só ter me Não sabia. falado, né? Uma coisa É. que às vezes é simples de ser resolvida, né? E aí você dá a oportunidade para o outro mudar essa atitude ou não, e também faz parte daí de uma escolha sua. Comuniquei, está alinhado e essa pessoa não mudou o comportamento. Então, você pode tomar atitudes, né? Aceitar, tentar usar de outras formas, né? Fazer outras coisas que são que podem ser feitas, né? Sim, Eu não, com costumo dizer que Muito não bom, existe eu óbvio, né? gostei desse pastor aí. É verdade, porque até porque, olha só, se não existe óbvio, dentro de qualquer relacionamento, né? E do relacionamento amoroso, mais importante ainda, mas eu tenho que levar em consideração que eu penso de uma forma, que o outro pensa de outra, e eu preciso conhecer o que o outro pensa, porque a bola de cristal, nossa bola de cristal é péssima, né? E não vai funcionar. E até estava conversando com um casal hoje. Falou, nossa, por que a gente tem dificuldade, né? Muitas vezes de perguntar, ao invés de ficar imaginando e se, né, alguma situação seria tão mais fácil a gente apenas perguntasse. E às vezes eles falam para mim, não, mas eu estou pagando alguém para me falar algo que é simples, e é simples. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer.
né? Dentro de qualquer relação a gente tem dificuldade. Então, quando eu entro, quando a Luana entra como profissional, quando um pastor entra para fazer uma orientação, é alguém que está olhando uma situação de fora, né? E que tem uma visão, porque eu tenho certeza que ele deve acompanhar muitos casais, assim como eu, assim como a Sim, Luana, a gente vai acompanhando muitas situações assim se repetindo, né? Então, por que não ter esse Uhum. momento de vamos parar para se dedicar ao nosso relacionamento? A gente faz tanto isso pela nossa profissão, né? A gente investe em tanto na carreira, a gente fala muito isso aqui, sendo que o relacionamento amoroso é algo que vai impactar diretamente várias áreas da vida, né? Uhum. praticamente em todas. Exato, exato. E tem uma questão importante também, né? Quando a gente olha para isso, quantas vezes a gente recebe pacientes que estão em casa há 10, 15 anos e aí tem queixas, né? E a conta chega, em algum momento essa conta, se não alinhada lá no início do relacionamento, essa conta chega. Você pode fingir que não está vendo, você pode estar ocupado com outras coisas, né? Mas a conta vai chegando de alguma forma. E aí, às vezes, passa 10, 15 anos de relacionamento e a pessoa vem para terapia e a pergunta mais clássica, né? Tá, tudo bem, quando foi que isso mudou, né? Quando foi que o teu parceiro ou tua parceira mudou esse comportamento? E aí a pessoa fala, mas sempre foi assim. E agora você quer uma mudança, né? É, E não vai ser da noite para o dia. E aí tem essa questão, né, de uma expectativa frustrada, mas que já vem se arrastando de muito tempo e já faltou uma clareza lá no início para entender. Essa pessoa é assim. Eu posso aceitar e posso me comprometer com isso, né? Aceitar ou não. É, mas isso gera um desafio nos relacionamentos, assim como a questão financeira, que é um grande ponto de discussão que a gente já trouxe até aqui alguns especialistas para falar sobre esse assunto, quanto a vida financeira impacta, né? Você estava até falando antes, Cá, sobre as perguntas aí que tem, né? Se tem alguma dívida quando vai casar, porque às vezes casa com uma pessoa não tem nem É, noção, né? Como vai ser essa vida financeira depois? Vocês vão ter uma conta conjunta, vocês vão dividir as despesas. O que que vocês pensam sobre dinheiro? Que crenças que cada um tem sobre essa relação, né? é. Essa parte das Teve mais finanças, alguma coisa que chamou atenção, Cá, para você? essa parte das finanças, por exemplo, foi bem interessante também, porque é muito comum, né, as pessoas casarem e, vamos criar uma conta conjunta. Isso é uma coisa meio que vem até um pouco de algumas pessoas mais antigas, né? Hoje muita gente com conhecimento de finanças e tal, às vezes faz isso para facilitar mesmo. Mas uma coisa, não sei, posso estar muito enganada, mas tem até uma questão um pouco assim de patriarcado, assim, meio que para. E geralmente é o homem, né, que cuida das finanças ali e tal. Tinha algumas perguntas nesse sentido: quem que ficaria responsável pelas finanças? Se teria conta conjunta? Nós, por exemplo, nós não temos, nunca tivemos, mas assim, isso nunca foi um problema. Isso desde do período de noivado, quando a gente estava tomando as decisões, gastando ali com o casamento e tal. A gente teve algumas pessoas, né, da nossa família que nos ajudaram, que nos presentearam e tudo mais. Mas isso nunca foi um problema, por exemplo, a gente não ter uma conta conjunta, porque para o nosso relacionamento, para aquilo que a gente tinha alinhado ali, os dois, estava tudo bem dessa forma, e até hoje a gente consegue dividir bem, né? É o nosso dinheiro, mas a gente administra ali cada um a sua conta e se eu passo por uma questão, ele me socorre de um lado, assim como já aconteceu na vida dele também. Então, eu falo, né? Acho que vocês vão poder falar até com muito mais propriedade, né? Que nós somos seres individuais, né? Então a gente casa com uma pessoa, mas a gente continua tendo a nossa identidade, né? Até, por exemplo, quando eu gosto muito de sair com as minhas amigas, né? Ter um momento ali só com as minhas amigas. Ele tem os momentos só dele também, no futebol, ou até mesmo para sair com alguns amigos. A minha mãe, que é um pouco mais conservadora, às vezes fala: mas você vai sair sozinha e tal. E eu falo: mãe, tá tudo bem, porque nós somos seres individuais, né? E então são acordos que o livro foi uma base, mas ao longo dos anos a gente vai renovando esses acordos, né? Ele Uhum. fala ele tem alguns pilares que são os pilares que a gente vai batendo ali no relacionamento o tempo todo. Então,
Muita coisa foi se renovando. Que bom que tá tudo bem, lógico, né? Não foi sempre mil maravilhas, mas a gente tem conseguido aí sustentar. Ô, Karina, e me diz uma coisa, e na época, o que que ele achou? Você lembra se ele te contou o que que ele achou de ter respondido tudo isso? Como é que foi para ele? Então, foi um pouco diferente, porque primeiro porque ele já não frequentava, né, não era a religião dele, né? Então, ter ali um pastor intermediano, apesar de ser uma pessoa que ele conhecia, né, que a gente conhecia não só como pastor, mas na função lá do trabalho e tal. Então, é um pouco diferente, né? Eu nesse processo, eu estava um pouco mais aberta, porque eu estava mais à vontade, mas no fim ele gostou, até porque assim, o livro, ele é bem direcionado, né, para pessoas que frequentam uma igreja, né? Depois eu até fiquei de compartilhar com a Luana para ela ver um pouco. Tem também algumas partes que são mais específicas, como por exemplo a parte de vida espiritual, a condução do relacionamento até chegar no casamento, isso baseado ali nos conceitos da Bíblia. E a gente não abordou esses assuntos, assim, achei bem sábio, inclusive, da parte do pastor, a gente escolheu os assuntos que são assuntos mais genéricos, vamos dizer assim, né? Então, a questão de herança familiar, vou até pontuar aqui, as expectativas conjugais, comunicação, resolvendo conflitos, finanças e o relacionamento com sogros. E aí tinha outros tópicos que a gente não se aprofundou, né? Estava disponível ali no livro, mas esses foram os tópicos que a gente escolheu ali para falar, para discutir, foi bem legal. Uhum. E E hoje, antes de você, eu não sei se durante essa semana você chegou a conversar com ele para falar que você ia vir falar sobre isso. Falei, inclusive hoje eu peguei e falei assim, já, olha, senta aqui do meu lado, vamos para você vir aqui conversar e participar. Mas ele o Hugo é bem mais reservado do que eu, ele é mais tímido. É, até quando a Luana me fez o convite, ela falou que seria muito interessante se ele pudesse participar também, mas ele é mais reservado, assim, mas ele não se opôs, ele até brincou que ele ia ficar aqui na minha frente, mas ele não ficou, não. Ele tá fazendo as coisas dele lá. legal. Eu tinha uma pergunta, agora esqueci aí que eu ia falar, mas qual foi assim a principal ganho então que vocês tiveram com essa clareza? Eu acho assim, um dos principais ganhos foi essa questão da importância da comunicação, porque em todos os tópicos que foram abordados, esse era o tema principal, né? Porque tudo era comunicação. Então, é comunicar o que eu acho sobre família, comunicar o que eu acho sobre finanças, comunicar qual é o meu tipo de comunicação, né? Assim, é, eu às vezes eu chego do trabalho, eu começo a dar detalhes para ele das coisas que aconteceram, a cor de alguma coisa, assim. E aí depois eu faço assim, pergunto assim para ele, e aí, como que foi o seu dia? Ele fala, foi bom. Então, assim, essa questão da comunicação e entender que a comunicação dele é essa, é uma comunicação mais simples e a minha é mais complexa e tá tudo bem. Então, acho que esse foi um dos principais ganhos, assim, porque é a comunicação que vai mantendo a gente, né? Eu acho Uhum. que, com certeza, assim, os casais que chegam aí na terapia, eu já fiz terapia, não fiz terapia de casais, mas é quando a gente às vezes não consegue mesmo expressar, né? Uhum. Quando Uhum. tem coisas ali para serem resolvidas que a gente não consegue expressar, então foi um Uhum. ganho aí muito bom. E eu acho que o ganho também de ter clareza de que você estava no caminho certo, né? Você Ah, estava falando sim, um com pouco disso, certeza. né? De não teve nenhuma grande surpresa, as coisas meio que também em 7 anos deu para você conhecer ele, né? E aí É, já entender aí, que bom, né? Que bom. E eu brinco que 7 anos deu para conhecer, mas tem gente que namora 10 anos e não conhece, tá, gente? Então, tem coisas que são importantes mesmo de serem alinhadas, conversadas, sentadas, porque às vezes você supõe que conhece
e na prática pode ter coisa diferente, né? Cá, Sim. e para a gente finalizar, assim, teve algum momento de desafio e que teve uma situação que tenha fugido muito desse contexto do que vocês tinham clareza antes ou não? Assim, durante o casamento, né? Porque casamentos, relacionamentos são de altos e baixos, pode acontecer, né? Ou Uhum. qualquer situação, né? Vocês tiveram aí a perda do seu cunhado, também teve alguma Isso. coisa nesse caminho que fez com que, sei lá, que alguma coisa se desalinhasse em relação ao que vocês tinham combinado lá atrás? Uhum. Olha, nós tivemos momentos, né? Teve sim alguns momentos em que a gente não estava ali, né? Muito bem, né? Acho que toda relação passa um pouco por isso, né? Por altos e baixos. Acho que nós nunca chegamos num ponto muito extremo. Teve momentos, mas nada assim muito extremo a ponto de falar não, não dá mais, né? Para seguir. Teve essa situação, né? De nós perdemos uma pessoa, o meu cunhado faleceu há 2 meses, há 2 anos. E foi um choque muito grande, assim, que trouxe um impacto para a família, né, de forma muito grande. Então foi um momento, assim, que nós dois ficamos um pouco perdidos, né, assim, meio que quando você perde uma pessoa muito próxima, você perde um pouco da direção, assim, então as coisas acabam se desalinhando. É, eu busquei inclusive na terapia, né, para conseguir entender tudo aquilo, o quanto eu participei disso, né? No caso, porque eu que encontrei ele lá junto com a minha sogra. Então, eu fui para um lado, né? Eu fui buscar, né, ajuda e tal, e ele já não recorreu, né, dessa mesma forma. Então, que eu acho que talvez teria sido uma boa opção, mas não foi algo assim gritante, né? A gente conseguiu depois ali se realinhar e meio que um equilibrando o outro, né? Então, eu consegui minimamente me curar para ajudá-lo, né? E aí, quando eu não estava tão bem, ele estava um pouco melhor e aí a gente foi se equilibrando. Mas eu acho que posso dizer assim que não foram grandes crises, mas com certeza, como todos os relacionamentos, a gente Uhum. teve momentos difíceis, mas eu acho que nenhum desses momentos foi porque tinha um entendimento muito diferente, assim. A gente passou por questões, por crises, momentos de crises financeiras, que traz um abalo, né, em praticamente todas as áreas, mas a gente conseguiu se sustentar juntos. Momentos em que eu fiquei um período desempregada, ele foi empreender e também, né, aquela coisa de começar e trabalhar, trabalhar, trabalhar e não demorar para ter resultado. Então, passamos aí por algumas dificuldades, mas a gente conseguiu continuar se ajudando. Uhum. Que é o Maravilha. importante, né? Que é o importante, porque os desafios, os conflitos, eu até costumo falar, gente, o fato de alguém fazer terapia de casal, por exemplo, não vai eximir você de ter conflitos, né? A diferença é como você vai gerenciar, e aí entra a questão do autoconhecimento que pode potencializar a resolução, né? E Sim. ajudar vocês a enxergarem as coisas de forma diferente. Isso que vocês fizeram no início do casamento aí, né? Esse direcionamento, com certeza é algo que eu acredito, e eu sei que a Lu também acredita, que todos deviam passar. Todo mundo que está num Uhum. relacionamento ter essa oportunidade de investir um pouco nisso. E foi pensando nisso que a gente criou o e-book. E que é Legal. o e-book 25 perguntas de relacionamento de sucesso. E, inclusive, até fiquei um pouco assim, chocada. Tudo bem que a gente leu Uhum, sobre várias coisas, a gente lê sobre isso, mas uma das perguntas que tem no e-book é inclusive essa, sobre se você precisa, se alguém da sua família precisar vir morar com você, né? Como é que seria uhum, para você? Porque todos nós acreditamos que vamos envelhecer, né? E sim. nossos pais também. E aí, como é que. E tem algumas situações que vêm para terapia de casal quando envolve, né, uma família que acaba tendo que se por alguma situação se juntar, morar junto, e aí muitas vezes os conflitos aparecem, e aí como que seria, né?
administrar isso. E então, assim, se todo casal pudesse investir pelo menos nessa clareza, nessa parte do autoconhecimento, de saber algumas situações que são importantes para o relacionamento, eu acredito que teríamos mais relacionamentos de sucesso, com mais Saudáveis, harmonia, né? saudáveis, com mais qualidade. E hoje não dá para dizer que que não é acessível, né? Porque tem muitas coisas que são acessíveis, né? Aí também tem a questão do quanto você está disposto a se dedicar para isso. Investir nisso, né? E é isso, eu acho que desafios vão existir, né? Como você trouxe exemplos, né, Kai? Vão existir, a vida é isso, né? Uma hora tem um desafio X, outra hora é um desafio Y, e os altos e baixos, eu acho que eles não são no relacionamento, mas eles têm a ver com as coisas que acontecem no dia a dia, né? E estar se sustentando e os dois estarem fortalecidos nesses pilares, eu acho que faz muita diferença, de fato, para dar uma baladinha, mas não rachar e nem deixar cair esses pilares, né? Então, é normal, natural também as pessoas se questionarem de vez em quando, como, né, uma situação muito extrema, é natural, tá tudo bem. O importante é como você vai lidar com isso, o seu comportamento diante disso, né? E é legal né, que vocês tenham esse material, até para as pessoas que não tiveram essa oportunidade, né, de fazer um trabalho como esse antes de tomar a decisão, mas que estão dispostos, né, a estar juntos, que isso ainda pode ser feito, né, porque não é uma coisa que a gente cravou, né, não foi não foi um contrato ali, eu assinei lá que a sogra deveria morar comigo, ou alguma coisa nesse sentido. É, mas é entender como que a gente agiria diante de uma situação e a gente está sempre mudando, né? Então é legal que tenha um trabalho como esse que vocês oferecem, para que as pessoas tenham acesso a isso e consigam alinhar, né, essa comunicação. Muito bom. Alinhar e realinhar também, né? Porque às vezes, passado 10 anos de relacionamento, mil coisas aconteceram já, né? Sim, Várias experiências, vários desafios, várias conquistas. E às vezes vale a pena a gente olhar para algumas coisas, ou para quem nunca fez, para quem nem tem noção do que o outro pensa, como agiria. Sempre há tempo de começar, né? Sempre há tempo. E o que eu mais vejo de pacientes ansiosos, por exemplo, é que às vezes a pessoa fica ali com mil coisas na cabeça e não tem o comportamento de perguntar, de esclarecer, de comunicar. E isso vai gerando um afastamento, porque ela imagina coisas e aí se afasta, e tem comportamentos que vão afastando esse casal, né? Na vida uhum, sexual, na vida de parceria mesmo, enfim. Então, sempre é tempo de se reconectar, de se conectar, de conhecer a si, conhecer o outro, né? Tá na hora de você chamar o Hugo, Karina, e falar: vem cá, vamos sentar aqui, vamos refazer isso aqui. Agora já não precisa, de repente, de alguém mediando, mas, né, de toma uma taça de vinho junto, senta os dois para conversar, uma conversa íntima, assim, e falar como é que hoje você vê essas perguntas, né? Eu acho que isso é sempre bacana. sim, Uhum. legal. É um bom Muito bom. exercício. Eu fiz isso comigo, né, para, né, sabendo que eu viria aqui falar com vocês, eu nem não li, mas eu fui folheando assim e fui vendo algumas coisas e já foi bem legal. É um Hum. exercício interessante mesmo. Fica a dica, Hugo, fica a Tá, dica. obrigada. Imagina. É, Obrigada por você ter vindo contribuir. A gente sabe que sempre há uma certa exposição, então, para todas as pessoas que vêm aqui, que falam de coração aberto, que podem contribuir de alguma forma com outras pessoas, com outros casais, ou com pessoas que já passaram por algum desafio e que querem mudar para um próximo relacionamento, também tem isso, né? A gente agradece muito, porque a gente recebe muito feedback, né, Fer, do quanto Uhum. as lives. Hoje a gente não pode fazer live porque eu não consegui, e aí eu recebi uma mensagem. Cadê a live? Então, é isso aí. As pessoas têm acompanhado, têm nos dado feedback, têm falado que tem ajudado, e é isso, essa é a nossa intenção, que o maior número de pessoas
tenha acesso de fato ao que a gente vê na clínica no dia a dia, né? E estar aqui com pessoas que consigam contribuir com suas experiências, eu acho que é apoiar as pessoas nesse sentido. Então, obrigada, viu, Cá? Eu que agradeço o convite. Como eu comentei no início, né, eu já acompanho o trabalho de vocês, eu reposto, eu divulgo, e é um trabalho muito legal, né, nesse momento que a gente vive, assim, enfim, que as coisas são muito rápidas, né, e relacionamento é algo tão sério, né, então é muito importante que a gente dê o devido valor para isso, né, para a família, vamos dizer assim. Então, assim, fiquei muito feliz, muito honrada aí com o convite. Espero ter contribuído. Não, com certeza contribui muito. Obrigada mesmo. A gente gosta muito, né? Ainda mais dessas situações assim tão reais, né? Que não fica uma coisa assim distante das pessoas, né? É É, algo bem próximo aí. Porque quando a gente fala, às vezes as pessoas até imaginam, mas parece tão fácil, né? E porque somos profissionais, mas quando nós trazemos convidados que vão dando suas experiências, falando dos desafios, trazendo também o que tem de positivo, né? Veja, você fez um processo e que de fato teve uma relevância muito grande, né? E não somos nós que estamos falando da sua experiência com isso. Isso tem um peso enorme, né? Isso tem um peso enorme. Então, obrigada, pessoal, que esteve até aqui conosco. Cá, quer fazer o jabá, propaganda aí do seu Instagram ou não? Como que é? não, agora eu tô, tô trabalhando aí, trabalho numa agência, né? Então não, não tenho aí grandes interesses no meu Instagram, mas de qualquer forma é um Instagram aberto, enfim, coloco lá a minha vida quase fitness, um pouquinho do meu dia a dia. Então, tá bom. O meu arroba é arroba Luane Scarparo no Instagram e o seu, Fer? Fernanda Baltzeira Psis. Gente, obrigada, um beijo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.